Narco Translations. O que se passava na sua cabeça quando você começou o kickboxing e já começou estragando a vida da galera que treinava lá há muito mais tempo do que você? Tinha alguma raiva? Tinha alguma coisa? Não se concentrava em algo quando você começava a bater? Não. Simplesmente chegava ali e deixava fluir? É até difícil explicar. Pô, treinava e queria colocar em prática. Entendi. As coisas dando certo no treino e eu queria colocar em prática. Nunca teve medo de se machucar, nem no início? Ah, né? já. Não, pô, até hoje, né? Medo de lutar, medo de se machucar. Você tem medo às vezes, Alex? Com certeza. Cara, é incrível ver você falar isso. O Joe Rogan, há pouco tempo, fez um podcast e falou: o cara mais aterrorizante do UFC hoje é o Alex Poatan. O Dana White, num outro podcast, falou a mesma coisa. E você está falando aqui que até hoje sente medo. Cara, maneiro você falar isso. O que acontece? Eu estava fazendo bastante seminários, né? E no final, assim, do seminário, da parte prática, eu deixava assim aberto, a gente fazia uma roda e a galera perguntar, né? E aí, tipo, alguma pessoa perguntava: você tem medo de entrar no ringue? Você tem medo de lutar? E aí todo mundo começava a dar risada do lado, né? Eu falava: peraí, porque eu sabia que isso era uma pergunta muito importante. Sim. Mas eu tenho certeza das pessoas que davam risada, elas que queriam perguntar, né? Porque todo mundo tem medo, cara. Só que as pessoas ficam com vergonha, entendeu? E quando eu falava isso, que eu tinha medo, pô, era um alívio para aquelas pessoas, entendeu? Caramba, esse cara tá falando que tem medo? Eu achei que era só eu, entendeu? Porque, pô, é a mesma coisa, você fala: pô, não tem medo de morrer, você vai morrer, entendeu? Você fala assim: atira aqui, pô, abre lá a camiseta lá, pô, atira aqui, manda bala, pô, vai morrer, entendeu? Entendi. Se você tem um medo, fala: pô, não, o cara tá ali, pô, tá armado, não deixa eu me esconder e tal, entendeu? Sim. Você não vai morrer, entendeu? Você vai sobreviver. E na luta é a mesma coisa. Se você não tiver medo de tomar porrada, você vai tomar. Você não tem medo, pô. Você não tem medo, você vai tomar. E se você tomar porrada bem dada, você vai morrer. Você sabe controlar o medo, mas sente o medo. Importante é controlar o medo. Mas como controlar o medo? Me diz você. Treinando. Perfeito. Treinando, entendeu? Algumas pessoas falam: a mente, quantos por cento mente, quantos por cento o corpo, né? Então, assim, eu acho que primeiro o físico, né? O corpo, né? Porque se você treina, você deixa sua mente tranquila, entendeu? A resposta do seu corpo físico abastece a sua mente. A minha mente, né? Isso. Porque não adianta eu não treinar e ficar assim: não, eu sou o melhor, eu vou ganhar e tal. A sua mente vai estar 100% fortalecida. Mas e o corpo, entendeu? Entendi. Agora, quando você para e fala: pô, eu treinei demais, cara, entendeu? Pô, eu treinei muito, sabe? Pra chegar aqui, entendeu? E esse é meu momento. Aí você passa do seu corpo, né? Lógico, sempre trabalhando na mente. Mas você passa essa parada que você fez com o seu corpo pra avisar a sua mente, entendeu? Sem dúvida. Mens sana in corpore sano. Mente sã e corpo são. Sim. É isso. É os dois, né, cara? Mas tem que estar treinado. Então, assim, pra você controlar o medo, é você treinar. Esse é o segredo. E cara, treinar bem, né? E treinar certo, né? Bem, certo. Sabe, eu sempre treinei. Desde quando eu treinava com o Beloca, que eu fiquei 5 anos, mais ou menos, 5 para 6 anos. E eu saí. Depois desse momento, eu praticamente fui o meu treinador. Ninguém mandava eu ir correr, falar que eu tenho que correr, que eu tenho que comer. Lógico, comer eu sou bem relaxado para isso, né? Mas o que eu tenho que fazer, bater manopla, eu que programo os meus treinos, até hoje, entendeu? Até o Glover mesmo fala: pô, Poatan, a gente não precisa mandar o cara fazer nada, a gente tem que falar para ele parar de treinar, entendeu? Então, tipo, uma pandemia, começou a pandemia, os primeiros dias, né, quando veio mesmo forte no Brasil, que falou que ia fechar tudo, que se pegasse abrir na academia, que ia multar. Então, isso me assustou um pouco, né? Porque eu não tinha academia, estava na academia dos outros e eu precisava treinar. E aí a gente ali com a porta fechada. Eu fiquei 4 dias até entender como que eu ia fazer para estar treinando, que eu não podia parar. Eu também não tinha luta marcada, mas eu sabia que em algum momento eu ia ser chamado para lutar, né? Então, assim, no primeiro ano, cara, eu não lembro de ter faltado um dia, entendeu? Faltado um dia, né, nos meus treinos. Às vezes aconteceu de eu não ir para academia, mas era tudo planejado. Peraí, vou treinar tal dia e tal, mas peraí,
sexta-feira eu não vou porque eu tenho tal coisa, tal, não, sexta-feira não vai dar. Então isso não é faltar do treino, e não era com frequência. Faltar do treino é tipo assim, pô, perdi o horário, hoje eu não vou, não consegui, isso é faltar do treino. Então você tem uma programação, e muitas das vezes eu não conseguia fazer, mas eu compensava, né? No mesmo dia, ou com outro tipo de treino. Não treinei, mas agora ia ser um treino, hoje ia ser um treino mais leve, mas como eu não treinei ontem, hoje dá pra forçar um pouquinho mais. Então tudo eu planejei, tudo foi planejado. Sem ninguém te falar o que fazer. Sem ninguém me falar nada. De onde vem a disciplina pra fazer isso, cara? Aonde eu quero chegar, né? Eu acho que é isso. Você tem que pensar aonde você quer chegar e aonde você pode chegar. Tu faz alguma coisa pra isso não sair da sua cabeça ou não? É só aqui mesmo? Tem algum ritual? Tu escreve alguma coisa? Não escrevo nada. Eu acho que talvez as situações que eu já passei, né? Dificuldade. Não quer voltar pra lá? Não quero voltar, não. Muitas pessoas têm plano A, tem plano B. Né? Eu nunca tive o plano B, né? Então, eu trabalhava numa borracharia, né? Pô, não era uma vida... Pô, sempre fui feliz, entendeu? Mas as condições eram difíceis, cara. Ganhava quanto lá, Alex? Né? Eu comecei com 12 anos de idade, na época eu ganhava tipo 12? R$5 por dia, entendeu? Na época, né? Que, pô, pra mim já era dinheiro pra caramba. Sim. E aí foi aumentando, foi passando, né? O meu primeiro registro foi com 18 anos, eu sempre trabalhei sem registro, né? Aí começou com salário mínimo nessa época aí, sei lá, era R$400. O máximo que eu ganhei na borracharia foi, tipo, R$1.800. Né? Então, sempre difícil. E onde eu sempre me fortaleci, né? É de não querer voltar, né? Nessa dificuldade. Então, voltando aqui, que eu falei pra você que eu não tinha um plano B, muitas pessoas têm, entendeu? Às vezes, eles querem treinar, mas às vezes tem um medo, né? E às vezes tem um outro tipo de trabalho que fala, pô, se não der certo na luta, eu vou por aqui. Eu não tinha isso, entendeu? Era ou ser lutador ou voltar pra borracharia. Meu plano B era voltar pra borracharia. Eu não queria, então não tinha plano B, entendeu? Só tinha aquilo. E aí foi onde eu me fortaleci, entendeu? E tô conseguindo, cara. Tô conseguindo, entendeu? Agradeço a Deus por tudo que eu já conquistei, entendeu? Coisas que eu nem sonhava, nem, sabe, nem planejava. Eu, nessa época da borracharia, eu lembro que eu tinha 16 anos, assim, mais ou menos, e tava em alta, assim, a molecada nessa minha idade, né? Eles, mesmo sem habilitação, tinha uma motinha, ou era um Andrinho, uma Clipton, uma Bis, né? Isso. E eu ficava assim, caramba, pô, o pessoal ia lá consertar o pneu e tal, via a molecada da minha idade, eu ali, pô, me matando, e eu falava assim, caramba, será que um dia eu vou ter uma motinha dessa? Tipo, ficava, né, cara? Porque eu ia trabalhar de bicicleta, entendeu? Colocava uma marmitinha ali, para não guiar na bicicleta e batendo ali, sabe? Pô, cara, lembra até do barulhinho, né? Pô, sofrido, cara. E aí eu ficava ali, pô, será? Eu falava assim, um dia eu vou ter uma moto dessa, né? Aí um carro, eu ficava assim, pô, cara, será que um carro um dia eu vou ter? E aí, a casa nunca passou. Nessa época, nunca, nem passava, entendeu? Era fora da realidade, entendeu? E graças a Deus, hoje eu tenho as minhas coisas, entendeu? Pô, tem minha casinha. E depois que você sentiu o gosto de saber que bater no outro, esportivamente, é óbvio, dava uma grana, deve ter explodido tua mente. Sou bom nisso, sinto prazer em fazer isso. Eu no começo, quando eu comecei a viajar pra fora, eu ficava assim, cara, a gente, pô, saindo do Brasil, a gente sai com uma equipe, mais um ou dois caras, entendeu? Pô, eles pagam passagem, pagam alimentação, pô, a gente tá aqui em outro país e ainda recebe por isso, cara. Como é que esses caras conseguem te pagar? Tipo, eu ficava pensando nisso, né? Entendi. Mas a gente vê que envolve muitas coisas hoje, né? E daí vem a disposição para você fazer o que tem que ser feito sem que ninguém te mande fazer. Eu acho que mais é a família, né? Essa disposição, entendeu? Sim. Quer que ninguém passe pelo que tu passou, né, bicho? E tipo, hoje eu consigo ajudar, né? Meus familiares, entendeu? E, pô, a gente sofreu bastante, entendeu? A gente já passou... Você falou que você era ajudante de pedreiro do seu pai, né? Meu pai. Meu pai, pô, a vida toda foi pedreiro, né? E, pô, pra não ficar na rua, ele me levava e eu ajudava ele. E eu até gostava, entendeu? Pô, sempre gostei de trabalhar. Cara. Sempre foi grato, né, Alex? Pelo que você tá falando aí, bicho. Sempre. Isso é importante. Hoje meu pai tá lá nos Estados Unidos, né? A gente foi, né? Ele ficou lá, tá minha irmã lá, e só vim pra resolver algumas coisas. Sim. Né? E ele ficou lá.
Legal, cara. Aí eu ia trazer ele de volta e tal. Eu falei, não, mas fica aí. Tá gostando? Ele gosta, entendeu? E assim, hoje eu fico muito feliz por isso, né, cara? Porque, cara, meu pai também nunca teve um carro, sabe? Sempre trabalhou. Meu pai contou a história até que ele chegou, né? Ele veio do Ceará, ele, minha mãe, chegaram em São Paulo, né, para ter uma vida melhor, tentar ter uma vida melhor. E arrumou um trabalho registrado, só que não dava para manter a família, porque o salário era menor do que se trabalhasse por conta. Onde ele começou a trabalhar de pedreiro, começou a aprender e, pô, isso tem mais de 40 anos, né? E, pô, 7 filhos, né? Então, assim, foi muito difícil. 7 filhos. Então, assim, nunca teve condições de ter um carro, né? Uma casa, né? E hoje eu posso... Dá tudo isso pra ele. Proporcionando coisas boas, né? Ainda, claro, muita coisa para acontecer, muitas coisas acontecendo, né? A gente, como eu posso dizer, não pode dar o passo maior do que a perna, porque eu pensava meio que errado, né? Às vezes, até as pessoas mesmo, um dia eu tirei uma foto, né? Na casa onde eu nasci, né? Onde a gente sempre viveu. E aí, tipo, uma parede assim, sem reboco e tal, e eu postei, e, tipo, algumas não. Um cara pegou e falou assim, pô, mas lutando no Glória, pô, não dá pra você rebocar a parede da casa do seu pai? Tipo assim, entendeu? Mas eu nem liguei. Se fosse alguns anos atrás, eu teria ligado, sabe? Mas por quê? Logo quando eu comecei a lutar no Glória, eu, tipo, queria fazer algo pra ajudar. Então, um exemplo, você tem um exemplo, você tem 10 mil, aí você fala, vou pegar 5 e vou dar 5. Aí tal. Só que daqui a pouco, esses meus 5 vai acabar e os 5 daqui vai acabar, certo? Aí vai estar todo mundo na mesma, entendeu? Então o que eu faço? Eu fico com os 10 aqui, com a vida um pouquinho melhor, mas vai chegar o momento certo na hora de ajudar. Perfeito. Entendeu? Então, e outra, cara, isso tudo eu venho aprendendo sozinho. Eu não gosto de ler, sabe? Sim. Não gosto de ler. Não estou falando para as pessoas, né, tomar isso como exemplo. Se puder, né, eu acho que vai ter um processo mais rápido, né, mas ler, aprender coisas certas, entendeu? Perfeito. Com pessoas que têm resultados bons, entendeu? Eu acho que isso é válido. Como eu não gosto, né, de ler, eu não vou atrás, mas eu tenho pessoas boas, né, do meu lado, ao meu redor, igual, tipo assim, quando eu conheci o Joinha, eu conheci muitas pessoas com ideias boas, entendeu? Então eu venho aprendendo com essas pessoas. Para me ler, vai ter um processo mais demorado, entendeu? Então já pego, você é um cara que gosta de ler, sabe? Eu não vou precisar ler o que você leu, isso só vai me entregar uma coisa boa. Aí eu tenho que ter a mente aberta e falar assim, pô, isso aqui funciona para mim. Sim. Então você meio que traduz para mim, ali eu não vou perder muito tempo. Sim. Né? Agora, se você tá no meio de pessoas, né, não muito legais ali, aí complica. Então você tem que saber com quem que você está andando. Seu maior desafio é escolher o melhor ambiente para que você possa absorver essas coisas boas. Porque dependendo do ambiente, tu não vai ter nada melhor do que o que você já tem para absorver. Entendo o que você está falando. Na verdade, a maneira como você aprendeu a fazer as coisas é a maneira mais dolorosa, né, meu irmão? Que é na vida. Sim. Não é na teoria, é na prática. Sim. E o que você falou foi bem colocado. Não estou falando para ninguém seguir meu exemplo. Quem tiver oportunidade de ir pela via mais fácil, que vá. Porque é meio complicado, né, cara? Porque às vezes eu falo aqui, pô, eu não gosto de ler. Aí daqui a pouco amanhã a pessoa tá me criticando. O cara influenciando, o cara não lê. As pessoas, elas, sabe, elas entendem do jeito que elas querem, entendeu? E como eu posso dizer? Igual eu falei da bebida. Pô, eu parei de beber por causa do esporte. Por que também não toma isso como exemplo? Então, já que tá tomando exemplo da parada que eu falei de ler, pô, então o cara parou de beber. Eu vou fazer isso também. Na verdade, a explicação para isso é que tudo que é responsabilidade da pessoa, ela usa aquela frase, a responsabilidade é minha, eu divido ela com quem eu quiser. Sabe aquela coisa de que, poxa, a empresa XYZ deveria tomar essa atitude, mas você mesmo não toma e está cobrando de uma determinada empresa. O influenciador, fulano de tal, tinha que se posicionar. Posicione-se você, não espere do outro. Entende, Alex? Quando a pessoa critica isso em você, tenha certeza, ela não é a pessoa que fez mais do que você. Ela só queria que você dissesse para ela o que fazer, e se ela errar, a culpa é sua que a influenciou.
Entendeu? Entendi. Então, cara, a internet é o maior megafone do mundo, fala quem quer, e o cara, por trás do celular, escreve o que bem entende. Acho que você não deve dar muita importância pra isso, não. E tá mostrando um lado seu que, meu irmão, eu nem imaginava. O cara que, porra, nocauteia todo mundo. Como é que você falou? Manda pro balão de oxigênio. Aqui mostrando o lado humano. Bacana demais, cara. Você falou que tem muitas coisas.